Então, mais uma vez, boa noite. Nosso assunto de hoje é sobre Revolução Industrial, mas dessa vez nós vamos focar nos efeitos socioeconômicos, né? O impacto que as transformações na indústria, na forma de produzir riqueza, levaram a mudar toda a nossa concepção de sociedade, política, relações de trabalho e até mesmo a nossa relação com o tempo. Então, tem a ver, a forma de pensar do ser humano, a forma de sentir, tem a ver com as relações materiais, as relações de trabalho, a indústria, a economia, tudo isso junto modificou nossos valores morais também, modificou nossa forma de pensar. Então, a Revolução Industrial, ela, como falei nas últimas aulas, ela faz parte dessa grande revolução burguesa do século XVIII. No campo da política, nós temos a Revolução Americana e a Revolução Francesa, mas no campo das relações materiais, da forma como se gera a riqueza, é a Revolução Industrial. Para o Eric Hobsbawm, o famoso historiador do século XX, ele diz assim que a Revolução Industrial é algo tão importante, ou até mais importante que a Revolução Agrícola, lá na época do final da pré-história, no começo da Idade Antiga, né? Quando o homem descobre como cultivar a terra e faz, então, produz muito mais alimento do que simplesmente coletar, caçar na natureza, ele compara isso à Revolução Industrial, porque nunca antes na história da humanidade a gente gerou tanta riqueza, né? Tanta riqueza foi gerada. Então, mas isso teve um preço. Se hoje em dia a gente fala em aquecimento global, o aquecimento global ele começa a ser uma preocupação a partir da Revolução Industrial. Por mais que sempre houveram, né, emissões de gás carbônico na natureza, com vulcões, incêndios florestais naturais, mas a Revolução Industrial ela despeja uma quantidade nunca antes feita na história de gás carbônico. Você destrói a natureza, você destrói as florestas para conseguir carvão, para abrir mais campo para a agricultura, e a própria indústria, que ela vivia da queima do carvão para gerar calor e alimentar as caldeiras para ferver a água e movimentar as máquinas com o vapor canalizado. Então, você tem um aumento da poluição. A poluição não somente do ar, mas também do solo, a poluição das águas. Então, a Revolução Industrial ela aumenta a produção, porque, como eu disse nas últimas aulas, a gente falou na última aula de uma evolução da forma de se gerar riqueza, desde a Idade Média, desde o feudalismo, durante a Era Moderna, nas cidades, né, que surgem os mestres artesãos, né, os profissionais com técnicas próprias, pertencente àquelas guildas, as corporações de ofício, e aí vimos a transformação do trabalho artesanal para a manufatura, onde surge, então, uma divisão racional do trabalho, mas ainda assim utilizando o trabalho artesanal, o trabalho manual. Por isso é manufatura. Mas outra coisa também, o trabalhador da manufatura, ele já não era mais dono dos meios de produção, da forma de gerar riqueza. Ele não era dono da, da oficina, ele não era dono das ferramentas, não era dono da matéria-prima. Isso, o Karl Marx, né, que a gente fala sempre do polêmico, hoje em dia tão polêmico, Karl Marx, filósofo do século XIX, então, ele vai ser o primeiro grande crítico. Já existiam críticos desse sistema, né, do sistema capitalista, que se consolida com a indústria. Ele vai falar que isso é alienação do trabalhador. Eu vou voltar mais adiante. O trabalhador, então, ele não é mais dono do fruto do trabalho dele. Ele somente empresta a sua força de trabalho. Ele não é mais dono de nada. Não é como o mestre artesão da Idade Média, que era dono da sua oficina, era dono da matéria-prima, tinha alguns ajudantes, alguns empregados, ele era dono do sapato que ele fabricava. Na manufatura e na indústria, isso não acontece, né? Isso o Karl Marx vai chamar de alienação. Então, modifica essas novas máquinas, aumenta a produtividade, a produção aumenta gigantescamente, num período de tempo muito menor,
tornando também os produtos mais acessíveis. Esse é o grande ponto a favor da indústria. Você aumenta a produção, você aumenta a riqueza e torna aqueles produtos que eram tão inacessíveis. Eu falo do exemplo sempre do sapato. O sapato era uma coisa que apenas a classe alta, né? A alta burguesia, a alta nobreza tinha acesso durante a Idade Média. Já com a indústria, não. Qualquer um pode comprar um par de sapatos. Então, o que muda também? A prática do consumo, a população que vivia no campo, que se localiza agora nas grandes cidades, e novos valores, os valores da burguesia. Na Idade Média, os camponeses viam a nobreza, né, os senhores de terra, a realeza, o clero católico como sendo uma inspiração, né, os valores, o que é certo, o que é errado, vinha dessa classe mais alta. Na indústria, no mundo atual, né, no mundo industrial capitalista que vivemos hoje, urbano, surgem novos valores. Esses são valores da burguesia. O valor do trabalho duro, da poupança, né? E que vai legitimar essa sociedade. Tempo é dinheiro, né? Você corre sempre contra o relógio. Na Idade Média, é claro que não existia o relógio, né? Já existiam relógios rudimentares desde a antiguidade, como o relógio de sol, a clepsidra, que era uma espécie de relógio rústico que contava as gotas de água que caíam na máquina para medir o tempo, ampulheta, mas não é coincidência que com o surgimento do capitalismo lá no século XV para XVI, no final da Idade Média, surja o relógio como a gente conhece hoje, porque na Idade Média o camponês não precisava de relógio, o relógio dele era a natureza, ele não precisava saber os dias do ano, ele se guiava pelas estações, ele acordava com o galo cantando e ia dormir com as galinhas. Ele dividia então a sua vida num ano de acordo com as estações do ano, a época da colheita, época de plantio, né, durante o inverno que todo mundo se recolhe. Agora, no capitalismo, não. Isso acaba. É necessário saber a hora exata de entrar no trabalho, de deixar o trabalho. Se um burguês ele investe dinheiro numa companhia de comércio, ele tem que saber a hora que o navio está saindo de Amsterdã e está chegando em Nova York. Então, tudo agora, o tempo é controlado. Então, a gente vive hoje em dia nesse ritmo frenético e surge com a indústria. Se na Idade Média, até mesmo nossos antepassados, não faz muito tempo, né? O Brasil era um país agrícola, até uns 50 anos atrás, você perguntar para sua avó, o horário de acordar era o horário que o galo cantava. Mas, quando surge a indústria, o horário de acordar é o apito da fábrica. Então, o apito da fábrica acorda a cidade. O apito da fábrica indica quando deve se entrar para trabalhar na fábrica. O apito da fábrica, então, diz quando se para descansar 20 minutos e voltar. Então, a gente falou também do campo, né? Porque o campo também, para poder surgir essa indústria toda, foi necessário ter uma transformação também no campo. A nobreza, os proprietários de terras, exploravam o trabalho dos servos, e a partir do século XVI, do século XIV, já não existia mais servidão na Inglaterra. Então, a população, devido aos cercamentos, né, os enclosures, que era o cercamento das terras livres, aquelas terras destinadas ao plantio, ao pastoreio das ovelhas, que pertenciam a todo mundo, essas terras são fechadas, são cercadas, e isso leva ao empobrecimento dos camponeses. Os camponeses, então, se endividam, perdem suas terras e migram, então, para as cidades. Nas cidades, então, a cidade não estava preparada para receber um fluxo tão grande de pessoas, então, eles começam a ocupar aquelas áreas menos favorecidas, né? Áreas que não eram valorizadas, na margem da cidade, na beira dos rios, ocupando os casarões. Então, assim, as antigas famílias da aristocracia começam a migrar para outros bairros mais próximos do centro da cidade, áreas mais bonitas, mais valorizadas, e aqueles casarões que pertenciam a essas famílias acabam sendo alugados para essas famílias de camponeses que migram para a cidade. Então, aí surgem os cortiços, né? Então, cada casarão desse, com dezenas de quartos, cada quarto é alugado por uma família, mas sem saneamento básico, sem água potável, sem aquecimento. Imagine na Inglaterra, durante o inverno, não ter aquecimento,
não ter acesso à água potável. Então as pessoas faziam suas necessidades e jogavam no meio da rua. A rua era geralmente as ruas, quando tinham paralelepípedo, elas geralmente tinham uma valeta cortando as ruas. Aí você imagina que as pessoas jogavam no final da noite, no meio da noite, jogavam seus pinicos, né? Jogavam seus resíduos no meio da rua. Então aquilo tudo se misturava com a água da chuva, neve, era uma lamaceira. Isso fez que houvesse um surto de cólera na Inglaterra no século XVIII para XIX e surto de febre tifoide, matando milhares de pessoas, porque na época também não tinha vacina, né? Não se tinha o conhecimento da medicina de hoje em dia. Então a vida do trabalhador que chega na cidade é uma vida desgraçada. Ele trabalha de 12 a 14 horas diárias na fábrica, quase não tem horário de descanso. Ele trabalha então em condições insalubres, aspirando gás tóxico da fuligem, gases das máquinas, o calor muitas das vezes insuportável, e quando ele se machucava, né, muitas das vezes a máquina engolia parte do corpo dele, a engrenagem mastigava, decepava um membro do corpo do trabalhador. Ele não tinha outra saída a não ser ir para a rua mendigar, porque não tinha um seguro, né, não existia uma ideia de proteger o trabalhador. O trabalhador que não servia mais, ele era descartado. Então, a vida do trabalhador é marcada então por essa exploração e não ter mais nada, né? Ele só é dono da sua força de trabalho. Ele trabalha em troca de um salário que é calculado apenas para mantê-lo vivo. O patrão, então, para manter seus ganhos muito altos, ele sempre pensa em manter o salário dos trabalhadores muito baixos, porque há tanta gente nas cidades agora, é um exército de mão de obra barata e existe uma reserva de mercado muito grande. Então, os caras pagam sempre muito pouco para o trabalhador. Então, o Karl Marx vai chamar esses trabalhadores da fábrica, que não tem nada, ganham um salário de fome, de proletariado. De onde vem esse termo proletariado? Vem lá da Roma Antiga, porque a prole, o proletariado da Roma Antiga, eram aqueles cidadãos que não tinham terra, não tinham trabalho, porque uma parte do trabalho era feito por escravos na Roma Antiga. Então, a única coisa que eles tinham a oferecer para o Estado romano era prole, sua prole, ter filhos. E isso que a pessoa fazia filhos. Então, a mesma coisa acontece com o trabalhador da fábrica. Ele trabalha, se mata de trabalhar, mas para garantir uma renda extra, ele bota os filhos para trabalhar. Então, o trabalho infantil é uma constante, né, no começo da Revolução Industrial. E é claro que as crianças estão sujeitas a castigos físicos, né, elas são mais dóceis de trabalhar, elas são utilizadas porque elas são pequenas, entram nas máquinas quando essas máquinas dão defeito, então elas não vão para a escola, né, trabalham a mesma quantidade de trabalho que um homem adulto tem, a mesma carga horária, mas ganham muito menos, tipo 1/10 do que ganha um adulto. E as mulheres também. E as mulheres sofrem mais ainda porque elas têm a dupla jornada, tanto na fábrica quanto em casa. Aí nós temos uma crise humanitária muito grande na Inglaterra, não só na Inglaterra, mas também em outros países onde vão surgir a indústria. E é uma coisa interessante que o Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, ele era contra a industrialização. Ele dizia que os Estados Unidos tinham muita terra, após a independência, claro, tinha muita terra disponível. Não havia necessidade de escravizar a população nas fábricas. Você vê como era a vida terrível na fábrica. Mas por que as pessoas aceitavam, né, uma sociedade assim? Uma sociedade tão exploratória? É claro que daqui a pouco a gente vai falar de como os trabalhadores resistiam à exploração. Mas havia, é claro, como a gente fala aqui da ideologia, a ideologia da classe dominante, ou seja, da burguesia, ela se infiltra também na cabeça dos trabalhadores para legitimar essa sociedade. Porque era a crença, né? Todo trabalhador então tem aquela crença de que se ele trabalhar duro, se ele poupar, ele vai chegar onde o patrão dele chegou, até ir além, né? Então, essa é a crença de que se legitima tudo isso, de que o trabalho duro, aquilo que a gente já falou lá na Revolução, na Reforma Protestante do João Calvino, aqueles ideais do puritanos, da burguesia puritana, né? De trabalho duro, poupança, ódio ao ócio, né? Ninguém pode ficar parado. A vadiagem se transforma num crime. Se você não tem trabalho, você é vadio, então você vai preso, né?
Até bem pouco tempo aqui no Brasil tinha essa lei também, da vadiagem. Durante a ditadura militar, vadiagem era crime. Então, essa ideia, então, faz com que as pessoas aceitem, né? Acreditando que um dia também vão ser como patrão, né? Geralmente o patrão também tinha uma história mais ou menos parecida, coisa e tal. Mas só que o Karl Marx, a grande contribuição dele é responder como a burguesia chegou lá e como ela consegue acumular tanta riqueza e o trabalhador fica sempre mais pobre. A explicação para isso, segundo Karl Marx, é a chamada mais-valia, que é, segundo a teoria econômica dele, é a diferença entre o trabalho, o salário pago pelo trabalho ao operário e o lucro obtido com esse trabalho. Ou seja, o trabalhador ele fabrica o próprio salário. Ele trabalha tanto, ele produz tanta riqueza e o salário dele não representa essa riqueza que ele mesmo construiu, que ele mesmo criou com o seu trabalho. Porque a maior parte dela fica com o empresário, né, com o burguês, o dono da fábrica. E assim sempre vai mantendo o trabalhador mais pobre. Então, qual vai ser a resposta dos trabalhadores? Então, vai surgir um movimento de resistência. Os trabalhadores vão se organizar, vão começar a surgir sindicatos, né, organizações para proteger os trabalhadores, até mesmo para fazer greve, né, e também para tentar mudar um pouco as leis, porque a gente deve lembrar que na Inglaterra havia o parlamento, e o parlamento representava os anseios da sociedade, né? Era lá no parlamento onde se debatia e se aprovava as leis. Então vai ter um movimento para se chegar até o parlamento, para que surgissem então representantes do proletariado, da classe trabalhadora. Nessa época que estamos falando, do século XVIII para o século XIX, nós temos dois grandes partidos que existem até hoje, né? Dois grandes grupos, que são os conservadores e os liberais. Os conservadores geralmente representados pela antiga aristocracia, né? Dona de terra, que são geralmente os lords, né? Porque, como falei na aula sobre Revolução Gloriosa da Inglaterra, o parlamento britânico ele é bicameral, né? Tem a Câmara dos Lordes e tem a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes são dos senhores de terra, né? dos senhores feudais, da antiguidade, do feudalismo, e que existe até hoje, né? Esses lordes na Inglaterra. E a Câmara dos Comuns são geralmente burgueses, né? São pessoas sem estirpe, mas que enriqueceram devido à indústria. A primeira forma de resistência é o ludismo, liderado por um cara chamado Ned Ludd. Ele era um trabalhador de fábrica e que ele se revolta. Ele fica puto da vida, pega uma marreta e começa então a destruir as máquinas. E começou a liderar os trabalhadores para seguir seu exemplo, né? Porque quando surgiam novas máquinas mais eficazes, aumentava a produção. Geralmente, quando se chegava uma nova máquina, substituía alguns trabalhadores, então tirava o trabalho dos trabalhadores. E isso a gente vê acontecer até hoje, né? Esse processo então de mecanização, nos anos 70, quando surge a microeletrônica e aí surge a robótica, você tem então um avanço, né, das máquinas que vai tirando o trabalho e vai criando uma massa de trabalhadores ociosos, né, que não encontram mais emprego. E aí o Ned Ludd conclamava a população para destruir as fábricas, dizer que era a fonte do sofrimento deles eram as máquinas. E aí o parlamento britânico aprova uma lei que dizia que aquele que destruísse máquinas seria condenado à morte. Então isso mostra que o trabalhador era apenas uma engrenagem que podia ser descartável. Ele era menos importante do que a máquina. Outro movimento também que a gente tem que falar aqui para a gente fechar a aula é sobre o cartismo. A palavra cartismo vem de carta. Surge então um movimento, né? Nessa época surge a opinião pública, porque também começa a circular jornais, devido à imprensa, também entra na indústria, surge uma indústria de informação, de cultura, então os jornais começam a circular na Inglaterra, e esses jornais eles são formadores de opinião e também são reflexos da opinião da população. Além, claro, dos trabalhadores do proletariado, você tem uma classe média de funcionários públicos, de trabalhadores com uma certa formação,
engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, que leem, né? E mesmo a classe trabalhadora, há um aumento da instrução entre os trabalhadores. Então, surge a opinião pública com muita força na Inglaterra. Um caso interessante, se a gente fazer uma ponte, por exemplo, a Inglaterra, ela pressionava o Brasil, na época, na mesma época, século XIX, o Império Brasileiro a acabar com o tráfico de escravos, né? Essa sempre foi uma das condições para manter negócios, para ajudar Portugal também, né? Quando o Dom João VI foge para o Brasil. Então, uma das condições era acabar com o tráfico de escravos. Isso começa, então, devido à opinião pública. A população, né, os trabalhadores, quando sabiam da existência da escravidão na América, eles se revoltavam também. Viam no trabalhador negro o mesmo problema que eles tinham na Inglaterra. Eram igualmente explorados. Né? Então, havia essa posição da sociedade pressionando o parlamento, então, começa a fazer leis contra o tráfico de escravos. Então, surge esse movimento, né? Eles mandavam cartas para o parlamento, cartas para os jornais, mas principalmente para o parlamento, para tentar convencer alguns senadores, alguns parlamentares, a aprovarem leis que favorecessem o trabalhador, como diminuição das horas de trabalho, o voto universal dos homens, pelo menos, né? O voto universal feminino vai demorar muito, porque na época o voto era censitário. Apenas aqueles que tinham uma certa renda, ou seja, a classe dos patrões, né, a classe burguesa, os donos dos meios de produção, é que podiam votar. Então, é claro que eles sempre votariam em representantes que votassem de acordo com os seus interesses. Nunca iam ligar para o interesse dos trabalhadores. A abolição do censo eleitoral, né, acabar com esse voto baseado na posse de renda, e também uma remuneração para os parlamentares. Naquela época, o parlamentar não recebia salário. Hoje em dia, a gente reclama que nossos deputados e senadores recebem muito dinheiro, mas na época, se você não recebesse salário, então, assim, somente a burguesia poderia participar do parlamento, porque não trabalhava, né? Era dono do negócio, tinha sua renda já garantida, então não precisava de uma outra renda. Mas para os trabalhadores conseguirem eleger os seus representantes, então, na Câmara, era necessário que eles recebessem também um salário, né? Largasse a fábrica e se concentrasse apenas na luta política. E, é claro, o voto da mulher não entrava nessa equação aqui, né? O voto da mulher só vai entrar mesmo no século XX. São poucos os lugares, eu acho que só na Nova Zelândia, que ainda no século XIX, que as mulheres tiveram acesso ao voto. Então, meninas, algum comentário até aqui? A gente deve voltar com mais atenção a esses assuntos quando a gente falar sobre os pensadores do século XIX que criticavam o capitalismo, né? E aí a gente vai falar com mais atenção ao Friedrich Engels e ao Karl Marx, entre outros, né? Entre aqueles que defendiam e aqueles que eram contrários também. Tá bom, gente? Eu vou tirar a nossa fotinho aqui.